Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um culto de quarta-feira, Ministério Cristão Fé e Vida, levando até você a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos como objetivo a cada quarta-feira trazer uma palavra e que ela seja de encontro com aquilo que nós cremos, que a palavra do nosso Senhor lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 19, diz que o filho olhava o pai e aquilo que ele via o pai fazer, isso ele fazia, isso ele desenvolvia no meio daqueles aos quais o Senhor os tinha dado. E, querido, isso é algo muito importante, nós entendermos que, como pessoas, a cada dia nós caminhamos dentro e diante para um alinhamento completo. Esse alinhamento completo, querido, ele não vai acontecer do dia para a noite, mas ele demanda tempo, ele demanda esforço, ele demanda muitas vezes que nós estejamos firmados, e algo que a gente tem falado bastante, na pedra angular. Efésios capítulo 2, versículo 20, diz que Cristo é essa pedra, Cristo é esse fundamento, Cristo é essa linha, esse alvo ao qual nós temos que alcançar. Eu conversava com alguns irmãos nessa semana e falava para eles da importância de nós compreendermos que nós não vivemos, e até eu faço aqui um momento de meia-culpa, dizendo que o Senhor me chamou a atenção a algo. Me chamou a atenção no fato de nós, pregadores, e aí quando eu falo isso, querido, é porque eu tenho visto muitas postagens, eu vejo muitos títulos de pregação, e eu vejo que pouco nós falamos de eternidade. Nós esquecemos, querido, que o nosso objetivo nesse mundo é viver ele de uma forma plena. Nosso ministério, Cristão Fé e Vida, ele tem esse nome por quê? Porque nós cremos que a nossa vida ela tem que ser fundamentada no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza. Certeza de quê? Mesmo que eu não enxergue esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que deu seu Filho por mim na cruz, eu, cada dia mais, me submeto, cada dia mais eu me coloco diante dele, cada dia mais eu tenho um coração que está devotando ele, que está colocando ele no lugar que ele merece, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito, porque os três, apesar de serem partidos, serem cada um uma pessoa, os três são um. Isso é um mistério da palavra. Mas esses três, querido, é a eles que temos que dar a nossa devoção. A nossa igreja, Ministério Cristão Fé e Vida, ela é cristocêntrica. Cristo no centro. Então, queridos, quando eu falo fé, eu estou falando de uma certeza a cada dia de que esse pensamento ele tem que morar, ele tem que fazer morada no meu coração para transformar o meu coração numa casa de adoração e de oração para todas as nações, para que haja um estabelecer de todas as coisas quando Cristo voltar e no milênio ele começar a restituir justiça, começar a restituir todas as coisas que esse mundo hoje pensa que pode transformar. Mas, querido, não. Na verdade, por natureza, nós somos pecadores e carecemos da redenção, da justificação, da forma tremenda que o Senhor nos deu para uma vida nova com Ele. E o nome da igreja, quando você lê Fé e Vida, porque Jesus declarou no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que nós teríamos o direito de vida e vida em abundância, mas eu gosto de uma tradução e a maioria dos meus discípulos, as pessoas que andam comigo há mais tempo, quando eles vão falar esse texto, eles falam nessa tradução, nessa versão, que é vida que vale a pena ser vivida. O que é uma vida que vale a pena ser vivida? É uma vida com muito dinheiro? Querido, eu acho que não. Provérbios
se não me engano, 16 ou 17, diz que melhor é o bocado seco, um pão seco, do que uma casa cheia de carne, mas que existe muita contenda entre aqueles que são da família. Melhor, querido, então, é um outro provérbio também, 13, agora eu não estou me lembrando exatamente qual deles é, mas há um outro que diz assim, melhor é comer ervas verdes do que ter a abastança de coisas e ter contenda dentro da sua casa. Então, querido, como também Provérbios diz, nós estamos trabalhando Provérbios, abro aqui um parênteses para dizer, a cada manhã no nosso grupo do WhatsApp, nós temos falado em um provérbio. Nós estamos já hoje no provérbio, se não me engano, 18, e estamos caminhando aos 31 provérbios. E aí, querido, eu já quero lançar, eu sei que a gente está falando do nome da igreja, da vida plena em Deus, de uma vida que vale a pena ser vivida, mas eu preciso salientar, a gente vai estar falando isso num vídeo especial que eu vou estar mandando para você pelo WhatsApp e também aqui pela plataforma do YouTube. Nós vamos fazer uma enquete, querido, porque eu entendi e creio que Deus tem colocado no nosso coração a importância de nós continuarmos esse trabalho, queridos, com o devocional da manhã, das 5h59. É importante nós continuarmos mandando esse devocional. Então, queridos, eu quero fazer uma enquete. Se você prefere que a gente fale sobre os 150 salmos ou falemos sobre os 4 evangelhos. A comparação entre os 4 evangelhos, curiosidades sobre os evangelhos ou falemos a cada dia sobre um salmo. Isso é algo que você deve nos estar falando, se você quiser falar em box, se você já quiser falar hoje no chat aqui do YouTube, mas a gente vai estar fazendo um vídeo especial sobre isso. Vida que vale a pena ser vivida é uma vida que eu compreendo que eu tendo o suficiente, eu me torno alguém feliz. Claro, é óbvio, queridos, que nós podemos ter muito e Deus nos ensinar, tendo muito, aprender a distribuir a uma pessoa da minha igreja que ele sempre vem, quando ele entrega o dízimo dele, ele diz assim, pastor, estamos repartindo o pão. Glória a Deus! Porque muitas pessoas são beneficiadas por tudo isso que a gente tem feito como igreja. Mas eu quero passar para a palavra dessa noite, a palavra que você já observou que tem o título Esquecendo-me. Querido, eu quero que você abra sua Bíblia, se você tem Bíblia aí com você, eu creio que sim, lá no livro de Atos dos Apóstolos. E você abra lá no capítulo 16 e no versículo 11. O apóstolo Paulo, ele está aqui com o grupo de missionários, vamos dizer assim, que ele tinha. E aí cabe nós ressaltarmos a importância do apóstolo Paulo, um homem que perseguia a igreja, mas quando nós lemos que ele perseguia a igreja, nós esquecemos de entender ou esquecemos de salientar que Paulo, ou Saulo, antes da conversão, era um homem extremamente fiel aos seus ensinos. Mas quando ele recebe um encontro, ou melhor, ele tem um encontro com Deus, e aqui eu gostaria de marcar algo já para você. Pode ser, querido, que você tenha recebido ensinos a tua vida inteira de uma igreja, de uma religião, de um pensamento filosófico, de uma linha de conduta tanto religiosa, quanto mística, quanto espiritual, quanto ateísta. Sim, tudo isso. Mas quando você consegue dizer, e aí alguém pode dizer assim, pastor, mas um ateu não vai dizer isso. Aí é que está o grande lance. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, até aquele que servia a Satanás, aquele que não acreditava em um Deus, ele é tão transformado que ele acaba falando do amor de Deus para as pessoas. É a mesma coisa que eu dizer que aquele que traficava agora denuncia o tráfico. É a mesma coisa de eu dizer que aquele que era um marido que abusava da sua esposa verbal e fisicamente,
ele se torna alguém que começa a servir a sua casa em amor. Queridos, eu creio na transformação do Evangelho e por isso eu creio na história que é narrada sobre o apóstolo Paulo e aquilo que eu vou ler para você aqui hoje, nesse culto que é um pouquinho menor que o culto de domingo. Eu creio que ela é de extrema importância vindo em relação àquela palavra que a gente trouxe no domingo. Se você não viu, querido, olha, eu vou falar um pouquinho sobre esse detalhe de salientar aquilo que a gente faz, mas eu quero te dizer, veja o culto de domingo. Passe esse culto que fala sobre provações. Na verdade, a palavra ficou provações só para a gente olhar e dizer, o pastor está falando sobre provação na vida, mas na verdade ele está falando sobre tentações, aquele culto. E é algo, querido, que eu creio na maior prostração diante do meu Deus e humildade, eu digo isso, não querendo elevar, mas, querido, é excelente aquela palavra para nós compreendermos as dificuldades que nós vivemos a cada dia e o quanto precisamos estar na presença do Senhor. Lê comigo aqui, então, em livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Diz assim, versículo 11. Navegando a Troade, fomos em linha reta para a Samatrácia e no dia seguinte para Neápolis. Versículo 12. De lá fomos para Filipos, colônia romana e a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. E ali ficamos alguns dias. E aí, querido, se você for ler, eu não quero ler todo o texto para a gente não demandar muito tempo, você vê o apóstolo Paulo chegando num lugar e começando a falar do amor de um Cristo verdadeiro. E aquele povo dali, de Filipos, que você vai encontrar, e a gente vai ler também em Filipenses, quando ele faz essa carta aos Filipenses, é esse povo que ele falou do amor de Deus. E logo após ele passar algum tempo, se você for ler a história de Paulo ela é muito interessante, ele se deixa ser preso. E a maioria das cartas, isso mesmo, querido, ele tinha direito de ficar em liberdade, mas ele prefere ficar preso em uma cadeia para mostrar o quanto era importante o serviço dele, mesmo em prisão. E aqui nós começamos a aprender 3 aspectos muito importantes desse livro de Filipenses, que a gente vai ler daqui a pouco. Humildade, obediência e provisão. Paulo, ele sempre foi humilde, apesar de ter sido um grande homem na religião dele. Quando ele vai ao cristianismo, ele compreende Cristo, ele ensina humildade. Ele ensina que nós devemos nos firmar em obediência às palavras que o Senhor nos deu. Ei, espere um pouco, então eu quero te dizer, se um dia Deus te chamou para ministrar diante das pessoas e você tem se tornado alguém que tem retrocedido, a palavra de Deus diz que aquele que pôs a mão no arado não deve mais olhar para trás, mas deve sim ir ao alvo, responder ao chamado. Pastor, hoje está difícil porque a situação de pandemia, os cultos não estão igual. Cara, o que importa é você estar na presença do Senhor. No momento que o Senhor permitir que tudo volte a uma maneira parecida com o que nós conhecíamos, porque eu não creio que vai voltar igual, você vai estar firme no Senhor. Você não vai estar titubeante. Pelo contrário, você vai estar respondendo o chamado dele. E o apóstolo Paulo nos ensina isso de uma forma tremenda. E ele nos ensina também a provisão. A cada dia, Deus ministrava no coração dele. E aqui nesse texto, querido, aqui no capítulo 16, o apóstolo Paulo ele passa por 2 situações, no mínimo, interessantes. Aqui no 16, conta uma história de uma menina, adivinha, que andava na cidade de Filipos e que, seguidamente, durante os dias que o apóstolo Paulo teve naquela terra, ela ia atrás dele e falava: esse é um homem de Deus. Ora, querido, todos nós não queremos isso. Mas Paulo discerniu, e aí eu poderia dizer, olha, interessante o discernimento, não quero entrar no mérito.
O apóstolo Paulo discerniu que aquele espírito era um espírito maligno de adivinhação e repreendeu. Os homens que eram responsáveis por aquela menina, porque ela era uma escrava, eles ficaram muito indignados. Porque o apóstolo Paulo tinha dito, não é de Deus. Não é de Deus isso que ela está fazendo. E eles foram aos magistrados e Paulo foi preso. E também açoitado. E também humilhado. E quando ele está no cárcere, ele está preso no cárcere, se não me engano é Paulo e Silvano, se não me engano. Aqui, vamos procurar aqui. Sim. Os dois estão ali presos em cadeia e eles começam a cantar um hino ao Senhor. Querido, é algo muito importante. Nós temos que ter na nossa mente que nós temos que ser firmes no Senhor. Não importa a tentação, não importa a provação, não importa a dificuldade, nós temos que crescer no Senhor. E ali presos, quando eles começam a cantar um hino, há um grande terremoto. Você lê tudo isso aqui no capítulo 16 de Atos. E quando ele vê esse grande terremoto que vem sobre eles, as cadeias deles são soltas e o carcereiro pensa, agora todo mundo vai fugir. O apóstolo Paulo diz, não te preocupa. Todos ficarão aqui para que tu não seja prejudicado. Gente, tem tanto aprendizado aí, mas eu não quero entrar porque eu quero falar lá do livro de Filipenses ainda. E no momento em que Paulo faz isso, o carcereiro leva ele para a casa dele, coloca unguento nas feridas dele, e Paulo fala do amor de Deus. E toda a casa daquele homem é convertida. Toda a casa daquele homem se volta para Deus. Queridos, várias adversidades, mas várias bênçãos de Deus. Abre comigo no outro texto, querido. Filipenses. Vai demorar um pouco aqui por causa do aplicativo da Bíblia, que às vezes demora. Mas você vai abrindo lá em Filipenses, capítulo 3. E aí eu quero fundamentar tudo isso que eu só te narrei até aqui, só te salientei. Olha comigo lá, em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo falando, ele diz assim, entenda que esse homem que sofreu toda essa controvérsia, açoitado, preso, humilhado, mas que o Senhor exaltou para que ele cuidasse de outros e essas pessoas viessem entregar a vida para Jesus, ele diz assim aos filipenses, aquelas pessoas que viram todo esse manifestar de Deus na vida dele, diz assim, versículo 8 do capítulo 3, sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas à superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu considero como esterco para que possa ganhar Cristo. E se achado nele, não tendo por minha justiça que procede da lei, mas sim que procede da fé em Cristo, a saber a justiça que vem pela fé no Filho de Deus, para conhecer Cristo e o poder de sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me como ele em sua morte, para ver se algum modo chego à ressurreição dos mortos. Não penso eu que já tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que eu fui alcançado em Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte, e aqui, queridos, eu quero salientar, esquecendo-me. Amados, se eu puder deixar uma palavra para ti hoje, eu quero deixar uma palavra
que se fundamente nesse princípio, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Tudo aquilo, querido, que já passou na nossa vida, não tem como remediar, não tem como fazer, a não ser o pedido de perdão e a reparação, se necessária. Mas nós temos que ir adiante. As tentações, elas não podem nos derrubar, mesmo que elas tenham provocado um pecado no nosso coração. Mesmo que o apóstolo Paulo tenha feito grandes coisas, ele não considerava essas grandes coisas como méritos eternos para ele. Mas sim ele pensava, há um amanhã, há um depois, há um porvir. Gente, eu como pastor, eu já perdi muitas pessoas que eu amava e eu considerava e eu achava que iam ficar a vida inteira junto comigo. Mas não. Porque algumas foram embora, porque outras receberam uma proposta e vivem em um lugar melhor e eu me alegro pela felicidade delas. O que importa, querido, é que nós venhamos a nos esquecer de que em alguns momentos da nossa vida nós passamos por dificuldades essas que daqui a pouco nos ferem ainda. Esqueçamos-nos, perdoemos, deixemos de lado, vamos à frente, prosperemos, sigamos o alvo, que é Cristo Jesus, o alvo da suprema vocação, o alvo pelo qual foi colocado à nossa frente aquilo que nós fomos ganhos em Cristo. Nós venhamos a dizer, glória ao teu nome, Senhor, porque eu fui ganho para agora poder ter uma vida plena contigo, uma vida que vale a pena, uma vida de fé, uma vida que diferencia os meus dias e me faz uma pessoa cheia do amor de Deus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, a saber, Cristo Jesus. Paulo, ele se permitiu ser açoitado, ele permitiu ser preso, ele permitiu ser humilhado, porque ele tinha um objetivo final, aquele que eu e você podemos ter hoje, chegar a um momento diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero orar contigo. Fecha os teus olhos, quero abençoar a tua vida, quero pedir para que o Senhor, ele venha trazer muitas coisas nesse momento. Eu oro para que o Senhor, ele nos lembre nesse momento de grandes coisas que nós já abrimos mão por causa do Evangelho. Eu oro, Senhor, para que nós venhamos a lembrar das grandes coisas que nós fizemos e nesse momento nós possamos depositar aos teus pés dizendo, Senhor, eu não fiz ainda o suficiente. Eu preciso estar diante de ti, eu preciso estar como a mulher, aquela que se prostrou aos teus pés e entregou tudo que tinha, entregou o perfume mais precioso, mas depositou sua vida diante de ti. E nós queremos fazer isso nesse tempo, depositar por inteiro a nossa vida, para que um dia nós possamos recolher a nossa vida na eternidade diante do Senhor. Pai, eu quero nessa noite abençoar a vida de cada um, para que possa ter a certeza, Senhor, que nós estamos indo para o alvo. E o alvo é Cristo Jesus. As demandas do caminho, as dificuldades, as tentações, até as provações só nos elevam, mas ao mesmo tempo nós escolhemos nos humilhar, obedecendo a Tua palavra, Senhor, e sabendo que a Tua provisão está sempre ao nosso derredor, tendo a certeza de que, Senhor, Tu és um Deus fiel, fiel em todas as coisas, em nome de Jesus. Querido, eu quero te dizer que é com alegria que nós temos recebido muitas pessoas que têm escrito para a gente, devolvido e salientado aquilo que tem acontecido com elas vendo os nossos vídeos. E eu queria que você fizesse isso. E como eu falei ali, li esse texto de Filipenses, não que eu tenha alcançado alguma coisa, mas o Senhor tem permitido que a gente vá cada dia mais avançando em alguns lugares. Nesse tempo de pandemia, nós temos distribuído roupa, nós temos dado alimento, nós temos batizado
pessoas em Cristo Jesus. Nós temos orado por enfermos, eles têm sido curados. O Evangelho continua poderoso. Abra sua boca e deixe Deus te usar nesse tempo, para que a glória dele venha sobre, em primeiro lugar, a tua casa, a tua família. Quando eu lia, queridos, e você vai ler Atos ali, você vai ver que o carcereiro diz assim: eu e minha casa fomos salvos. Querido, eu nunca vi uma salvação tão grande como tem acontecido na minha casa. Começando pelos meus da minha família, pelas minhas irmãs, meus cunhados, indo para os meus primos, meus tios, pessoas que eu tenho podido dizer: Cristo tem nos aliançado muito mais que em família. Que a graça de Deus esteja contigo. Não esqueça, querido, de estar contribuindo com seu dízimo, sua oferta, sua primícia. Algo que eu esqueço sempre, mas eu preciso salientar nesse final de vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Querido, nós estamos com 212 inscrições. Nós precisamos chegar a 1000 inscrições. É um objetivo meio alto, mas nós precisamos ter 1000 inscrições para estar fazendo os nossos cultos ao vivo. Quando tudo isso passar, eu creio que é algo que nós vamos fazer, mas nós vamos manter essa plataforma de cultos online gravados, porque nós cremos que Deus tem abençoado. Se você não faz parte ainda do nosso grupo do WhatsApp, fala conosco aqui no chat, fala conosco no nosso WhatsApp, o número tanto meu quanto da pastora Márcia, do pastor Marcos Davi, da pastora Bruna, estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Fala conosco, a gente te inclui. Todo dia de manhã você recebe uma mensagem que nós cremos que é da parte de Deus. Já vá pensando, querido, vamos estar fazendo depois de Provérbios, Salmos ou curiosidades dos evangelhos. Você escolhe, tá bom? Que Deus te abençoe e a graça do Senhor te acompanhe o resto dessa semana. Domingo, 7:30 da noite, temos um encontro de bênção de Deus aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos e os guarde em nome de Jesus. Amém, amém